esclerantos. Aí o esclerantos, ele é mais no sentido de indecisão. Nem colocaria a preguiça aqui, acho que erraram. Coloca aí. Volúvel, indeciso, uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro. Lembra, entre duas opções. Esclerantos é indecisão entre duas opções. Eu sou determinado. Então, aqui, para os incapazes de se decidirem entre duas coisas, inclinando-se ora na direção de uma, ora na direção de outra. São geralmente tranquilas, caladas e carregam sozinhas as suas indecisões e dificuldades, digamos assim, tá? Então, aqui é para dar a mesma capacidade de tomar a decisão correta de forma firme, né? Sem ficar variando em hora para um lado, hora para o outro, sem ficar pendendo igual uma balança para lá e para cá. Não consigo me decidir, é a chave do esclerantos, signo de Libra, né? Wide Watch. Aqui é aquela pessoa que não sabe qual a vocação dela. Quando a pessoa, por exemplo, cisma, ai, qual que é o meu propósito, qual que é a minha vocação, para que eu sirvo, né? Então, serve para os jovens, né, que estão ali naquela fase que talvez tenha que tomar uma decisão, são pressionados ali para ter que saber o que faculdade fazer, o que fazer da vida, né? Então, esse floral aqui, ele também é bastante usado, né? Ele ajuda. E aí vocês vão ver outras situações que ele encaixa sinergicamente com outros florais, né? Quando a pessoa está meio sem rumo, assim, tá sem saber o que fazer, né? Para pessoas que têm ambições quanto a realizar algo importante na vida, dificuldade em determinar a que ocupação se deve entregar. Embora as ambições sejam fortes, elas não têm uma vocação, então elas estão insatisfeitas, porque, ai, não sei o que eu quero da minha vida, não sei o que eu quero fazer, não sei para onde eu vou. Isso pode acontecer em qualquer momento, né, da vida, nas transições, nas mudanças, né? Então, tá ali. Ajuda o indivíduo a enxergar com maior clareza o caminho à sua frente. Então, hoje a gente vai conseguir passar por todos os florais, né? Aí a frase dele, chave, é: não sei o que realmente eu quero. E aí, categoria de desinteresse pelo presente. Então, a gente falou da categoria do medo, falou da categoria da indecisão, e agora aquelas pessoas que estão desconectadas do presente ou não estão querendo saber do momento presente. Chestnut Bud. Então, o erro. Aquela pessoa que erra, repete os erros porque ela não está prestando atenção na lição de cada erro, certo? Ela erra numa coisa, daqui a pouco ela erra na mesma coisa. Significa que ela não está atenta, né? Não está captando a lição do erro, tanto que ela repete. Então, não está aprendendo com a experiência. Eu aprendo com a experiência. E aí você pode usar também, por exemplo, para quem está estudando e quer fixar mais o conteúdo aprendido, né? Para os que não tiram todo o proveito da observação e da experiência, levam mais tempo que os outros para aprender as lições da vida cotidiana, necessitam de várias experiências antes de aprender a lição. Acabam tendo que cometer o mesmo erro em diversas ocasiões, sempre cai no mesmo buraco, né? Então, é a função do floral, ajudar a pessoa a absorver melhor as experiências, né? Para não ter que passar por de novo. E acelerar o aprendizado. Então, pode usar para estudantes, para gente que está prestando concurso, prestando vestibular, né? Estudando para alguma prova. Eu já devia ter aprendido, é a chave. Clematis, o sonhador. Da fuga da realidade e desligado, aí eu vivo no presente. Esse é clássico, né? Para voltar, meu filho, volta para o planeta Terra. Para as pessoas sonolentas, indolentes, que nunca estão totalmente despertas, nem demonstram grande interesse pela vida, insatisfação quanto à situação que elas estão, mas elas também não fazem nada para mudar, vivem mais no futuro. Esperanças que cheguem dias melhores, quando estão doentes, esforçam-se muito pouco para se recuperar, chegam a desejar a morte.
auxilia a pessoa a amar, né? Não. Isso aqui também tá errado, né? Às vezes eles trocaram algumas coisas aqui, gente. Então, isso aqui é para ajudar a pessoa a se conectar com o presente e a acordar, tá? Signo de câncer. Fico meio bravo quando eu vejo eu, mas tudo bem. Clematis Vitalba. Desculpa, eu não estava prestando atenção no que você falou. Então a pessoa está conversando e não está ali, né? Então ela está desconectada do presente. Clematis é bem clássico, floral bem clássico para isso. Honeysuckle, honeysuckle. O passado. Essa aqui está desconectada do presente porque ela está nostálgica, né? Ah, era tão bom no passado. Aqueles tempos que eram bons. Nostalgia e melancolia, aí eu vivo no aqui e agora. Então, para as pessoas que vivem no passado, lembrando de uma época de grande felicidade, de um amigo morto, ou nos sonhos que não se tornaram realidade, não acreditam que possam ter felicidade, ai, como um dia tiveram, né? Ai, quando eu tinha tantos anos que era bom, quando eu vivia aquela época não sei aonde que era bom. Então, é para trazer para o presente, isso aí não adianta nada, né? Isso aí é uma oscilada, porque tá no passado, não existe passado melhor, né? Existe uma percepção de que era melhor, tá? Uma percepção, é uma distorção da percepção. Ah, tá, mas pode ser que a pessoa foi mais feliz, teve mais coisas, mas não a ponto dela estar, ela pode ser grata, mas não ser presa àquele momento, não vai voltar mais, aquele momento já está morto, já acabou, o passado não existe. Então é uma prisão da mente, tá? Naquele tempo que era bom. Mustard. Esse aqui é para depressão, digamos assim, tá? Pessoas que estão desanimadas e não sabem por quê. Às vezes me bate um desânimo, eu não sei por quê, tá? Quem será? Que nunca teve isso, né? Para os que estão sujeitos a períodos de melancolia ou desespero, né? Essas crises podem não ter nenhuma razão ou explicação aparente, tá? Incapaz de sentir-se feliz ou bem interiormente. Não sabe por que está dessa forma. Não sei por que que eu estou tão deprimido. É a frase do Mustard. E o Olive? O Olive é para exaustão física e mental. A pessoa está fadigada mesmo, cansada, no último lá, cansada, cansada, cansada. E ele revigora. Então, por exemplo, a gente pode usar ele com Horning Bean, né? Horning Bean e Olive para dar uma levantada na pessoa. Sair daquele cansaço crônico, né? Dar energia para a pessoa. Para os que sofreram muito mental ou fisicamente, que se encontram exaustos, esgotados, sem forças. A pessoa chega em casa, não quer fazer mais nada, o máximo que ela dá é no trabalho, né? Faz alguma coisa para o trabalho porque tem que ganhar o dinheiro, porque o resto, estou exausto, ela se arrasta. White Chestnut, os pensamentos, isso aqui é legal, isso também é usado bastante para pensamentos repetitivos, quando a cabeça fica em looping, pensando a mesma coisa, né? A pessoa acorda, pensamentos recorrentes, pensamentos intrusivos, né? Pensamentos que vêm assim e vão e vêm, vão, vêm e vão, para acalmar a mente. Então, pessoas ansiosas que pensam demais, tá? E aí, todo esse arsenal aí. Pessoas que têm pensamento, não conseguem evitar pensamentos, ideias, deduções, pensamentos preocupantes não largam elas, né? E aí vai. Não consigo ficar em paz. Então ele vai trazer paz. White Chestnut, gosto muito dele também, para usar. Não consigo pensar em outra coisa. Pensamento fixo, né? Ideia fixa. White Chestnut. White Rose. Da apatia. Então, aqui, o Ed Rose, olha essa florzinha rosa, clarinha. Pessoa apática. Nossa, apática, apática. Pessoa que se conforma com tudo. Tá ali, ó.
Puxa. Então realmente ela traz alegria, essa florzinha, a ideia dela é trazer mais alegria de viver, tá? Sair desse estado aí de apatia. Aquela pessoa tanto faz. Para a solidão, estamos indo, hein? Essa parte é muito chata, né? É legal a gente fazer mais na prática. Em peixes. Por que solidão? Porque a pessoa impaciente, ela vai afastando todo mundo dela, né? Porque ela prefere fazer as coisas sozinha. Ah, vai fazer devagar, daí que eu faço. Melhor eu fazer, né? Então, esse tipo de impulsividade, intolerância, agitação, faz mal para a pessoa, né? Ela geralmente é muito rápida de pensar, rápida de ação. Então, ela vai achar que os outros são demorados. E geralmente são mais demorados. Mas não dá para viver assim sozinho, né? A pessoa acaba se isolando se ela agir dessa forma. Então é para trazer um pouco um ritmo um pouco mais cadenciado, né? Não tão acelerado. Desde que eu faço tudo sozinho, ele diz. Water Violet, a solidão. Da indiferença e orgulho a eu sou comunicativo. Water Violet é aquela pessoa que prefere ficar sozinha porque ela é independente, ela é segura de si, tá? Ela tá ali na dela, ela vai no caminho dela, ela não se mistura, ela é reservada, tá? Então acaba que elas ficam mais isoladas, né? Sendo assim, não enche o saco de ninguém, fica na dela. O indivíduo. E aí acaba sendo uma pessoa, fala, aquela pessoa não se mistura, não fala com ninguém. Então não é, porque ela tem um certo orgulho, né? Então permite aproximação maior com as pessoas ali ao redor. Ela fala que ela tá bem assim do jeito que ela tá. Header, o egocêntrico, né? Egocentrismo. Aí da lamentação e aversão à solidão ou ao sei ouvir. O que que quer dizer ele? Ele é assim, ó. Ele busca a companhia das pessoas, mas para tirar algum proveito para ele mesmo. Ele quer ser escutado. Ah, não quer ficar sozinho porque ele quer ficar se lamentando, ele quer ficar falando dele. Então, parece que só ele existe no mundo. Então, ele acaba que as pessoas fogem dele por causa disso, né? Ele quer falar, ele não gosta de escutar, ele gosta mais de usar os outros para ficar ali buzinando os problemas, buzinando as coisas para as pessoas, que faz o ouvido dos outros de pinico. Então, o indivíduo passa a ser, né, equilibrar esse lado aí, passar a ser ouvinte, né, a se preocupar com os outros também, não só com ele mesmo. Eu é que sofro, né, ele fala, eu é que sofro. E a última categoria é influência a opiniões alheias. Então, o agrímone. O agrímone, eu já falei para vocês que ele usa uma máscara. Então, ele diz que está tudo bem, está tudo ótimo. Nossa, minha vida está maravilhosa. Pessoas joviais, animadas, bem-humoradas, elas não brigam, não desagradam ninguém, tá? Então, ainda que elas tenham problemas, elas guardam para si, tá? Elas escondem as suas aflições por trás de bom humor e brincadeira. Então, aquela brincadeira é o palhaço triste, pessoa brincalhona, divertida. Então, nunca ninguém fala, nossa, essa pessoa está sempre de bom humor, sempre dando risada, tá sempre tudo bem com ela. E, na verdade, tem uma máscara que ela usa, porque ela acaba não compartilhando ali o que ela, né, o que ela vem, o que ela passa. Eu estou bem com todos. Acabando. Centauri. Ah, submisso. Esse é do Virgem. Esse é do Virginiano. Então, o Agrímone é do Sagitário, né? E o Centauri é do Virginiano. Submissão. Centauri, ele é dominado pelo desejo de servir e vai passar, então, usando o Centauri, a saber dizer não, porque a característica principal do Centauri é não saber dizer não. Ser subserviente. Aí depois ele fica bravinho, né? Porque as pessoas abusam, as pessoas fazem, né? Aí ele fica chateado, mas ele não sabe dizer não, né? Ele é subserviente.
tá? Então, esse floral ajuda a pessoa a impor mais limites ali do que ele pode e não pode fazer. Ele é um capacho, a frase dele. Faz tudo que os outros pedem, não sabe dizer não para ninguém. Holly. Esse aqui também é um floral que a gente pode usar no começo, assim, para quando a gente não conhece muito bem que a pessoa está. A gente está tratando de outras pessoas. E para a gente também, né? O Holly, ele é o floral do coração peludo, tá? Então, quando a pessoa tem ressentimentos, mágoas, ai, dodói, mimimi, tem raiva, desejo de vingança, detesta todo mundo, fala mal de todo mundo. É aquela pessoa amargurada, né? Então, é Holly para ela, tá? Ele abre o chakra cardíaco, ele abre o coração. Então, é para dar mais amor ao próximo, né? Baixar um pouco essa negatividade toda, né? Pessoa invejosa, ciumenta, que fala mal de todo mundo, que suspeita de todo mundo. Enfim, é um estado de amargura, eu falo assim, né? Algum dia você me paga. Enfim, walnut. Walnut é também um floral que a gente usa muito. É um floral de transição. Quando a gente está no momento de mudanças e transições, em todos os sentidos. Vai casar, vai prestar vestibular, vai mudar de cidade, vai ter um filho, vai fazer uma transição de carreira, tá? Então, da dependência e dificuldade de superar velhos padrões ao eu aceito o novo. Então, para os que têm ideias e ambições bem definidas na vida e que estão concretizando, mas algumas vezes se veem tentados a se afastar das suas próprias ideias, seus objetivos. Então, é um remédio para proporcionar constância, tá? E também, aqui está falando um negócio interessante, defender o indivíduo de influências externas. Que as pessoas ficam falando, ah, não, faz assim, por que que você não faz assim? Por que você não faz assado? Acho que você devia fazer isso. Acho que é melhor assim, né? Então, dá orientação própria para o indivíduo no momento que ele está andando pelo caminho da transição, de seguir a própria orientação dele. De repente, eu fiquei tão confuso, né? Não sabe para onde vai, tá ali perdido. E para o desespero, Crabbe o Crab Apple, ele é um floral, é o único floral que atua também para a parte física. Vou detalhar melhor, mas é que para pessoas que têm aversão a si mesmas, eu me aceito. Então, quais são as características dessa pessoa? A pessoa se sente suja, tanto dentro dela e quanto aquelas pessoas que a gente vê, por exemplo, cabelo oleoso, pele oleosa. É, mau cheiro, né? De odor do corpo, chulé. Então, esse tipo de como fala? Como fala? Quando exterioriza, né? Assim, um certo desleixo, descuidado consigo mesmo, né? Uma falta de cuidado consigo mesmo, quero dizer, tá? Quem tem muita espinha, né, no rosto. Então, coisas que você vê na pessoa e que aparenta sujeira, sem ser sujeira, né, mas que é meio não higiênico, assim, né? Digamos assim. Deu para entender, né, gente? Às vezes eu vou falando muito, tem gente que começa a ficar assim, como ela. Não, eu quero, às vezes, dou ênfase para ficar mais claro o conceito, tá? Assim, genérico, eu não estou pensando em ninguém. Estou pensando em situações, assim, coisas que podem ser. E aí dá a pessoa uma coisa para ela cuidar mais de si mesma, voltar mais para si mesma. E a sentimento de culpa também dá isso, né? Então, nossa, não acaba mais esses florais, né, gente? Preciso livrar-me de algo sujo em mim. Elme. O elme é floral para responsabilidade. Então,
A pessoa tem dúvida se ela é hábil para fazer uma coisa, aquela coisa. Então, é o floral para a subida da montanha. Ela consegue, ela dá conta. Então, a pessoa está fazendo um bom trabalho, está seguindo a sua vocação, só que ela ainda precisa de uma forcinha a mais para ela conseguir perseverar, tá? Ela já está indo, mas às vezes ela cai em alguns momentos que ela fica meio para baixo, né? Então, o Elme é para dar essa levantada. Nós vamos ver as combinações, aí vai ficar mais fácil. Ela fala assim: Nossa, tá muito difícil. Meu Deus, socorro, tá muito difícil. L'arche, o fracasso. Aí vocês, lá no Elme, vocês também já pensaram mil situações aí. O Large. Esse aqui é para dar autoconfiança, pessoas que se sentem fracassadas, para passarem a confiar mais nelas mesmas, tá? Que elas são capazes, que elas podem superar essa sensação de fracasso. Eu nunca consegui mesmo, é a frase dele. O Aki, o herói, é aquela pessoa que tá caindo e continua, tá doente e vai trabalhar. Nunca descansa, nunca para, só quando ela cai, né? Só quando ela desaba. Então, ela se empenha demais, ela é Caxias demais, né? Como falava antigamente. Então, ela tá mal e ela tá se preocupando com os outros. Uac, preciso continuar, não posso desistir, né? Além da conta, né? Tô falando aqui, né? Além da conta. A pessoa está doente de cama, ela quer levantar para fazer as coisas. Então, tá excessivo. Paine, a culpa. Esse aqui, paine, é para sentimento de culpa, tá? Todo sentimento de culpa. Vamos resumir assim. É tudo culpa minha. Star of Bentley, para pessoas que passaram por um trauma, tá? Estresse pós-traumático, aconteceu alguma coisa que foi um choque para ela. Não me conformo. Sweet Chestnut. Essa aí é para pessoas que estão extremamente angustiadas, tá? Então, é uma flor para dar doçura, tirar essa angústia insuportável. Também está no Rescue. O Star of Bentley também. O Star of Bentley tá. Sweet Chestnut, eu não sei se tá, não. Esqueci de ver outros que estavam lá. Depois a gente vai ver com detalhes. Se não me engano, sim. Agora estamos acabando, hein? Willow. Esse aqui é para a pessoa que é vítima. Ela se acha vítima de tudo, a coitadinha, né? Então a vítima não tem forças para fazer nada, porque ela é vítima, sempre está culpando os outros. Então isso aí é bem clássico, tá? Isso não é justo, aquela frase, né? Que a pessoa fala, isso não é justo, não foi justo comigo, a situação não é justa. Tudo é justo, né? Para preocupação, beat. Mas, na verdade, o beat é para aquela pessoa que se preocupa em criticar os outros e ser intolerante com os outros, tá? Critica tudo, é intolerante com tudo, tá? Esse tipo de pessoa. Será que ninguém consegue fazer nada direito? Só eu. Chicory. Pessoas que estão, acho que é um também que eu não estava lembrando, né? Pessoas que fazem um tipo de chantagem emocional, né? Aquelas pessoas que pensam muito na necessidade dos outros, cuidam muito dos outros, só que elas também querem que os outros fiquem ali perto dela, dê um retorno para elas dessas coisas, né? Ah, o que eu fiz por você, né? O que eu faço por você, tudo mais. Esse tipo de chantagem emocional. O indivíduo torna-se mais sociável, menos crítico, egoísta e possessivo, e mais atento às necessidades sem tanto
apego. Um dia você vai reconhecer tudo o que eu fiz por você. Esse é o Chicory. Rock Water. Aqui não é uma flor, mas é uma água desse lago aqui, ó. Tem uma fonte e é a água desse lago que é o floral, né? Não é um floral, é uma água. É, para pessoas que são muito rígidas, inflexíveis, tá? Pessoa muito disciplinada, muito rígida, rígida com a dieta, rígida com exercício, rígida com trabalho, rígida com tudo. Em resumo, tá? O mártir. E o vervém. Acho que é o último vervém. É. Aí o vervém, o fanático. Vambora. Não, você tem que fazer CrossFit. CrossFit é maravilhoso. Todo mundo tem que fazer. Vambora. Então, às vezes, ele quer converter as pessoas, aquela pessoa que quer converter todo mundo, né? Então, ela é muito entusiasmada com aquilo que ela, com a causa dela, né? Eu acho que eu diria que é aquela pessoa que está presa no pêndulo dela, né? Então, ela pega uma causa e ela defende com unhas e dentes, e quer que todo mundo concorde com ela. Precisamos tomar uma atitude, é a frase dele. E o Vine é o tirano, tá? É aquele ditador cruel, né? Que passa do ponto ali na liderança, que é abusivo, né? Na sua. A pessoa é muito capaz, mas ela também usa isso de uma forma muito negativa, né? Então é para dar uma maneirada, dar mais humildade, compaixão. Ela fala assim: é para o seu próprio bem que eu estou fazendo isso. E aqui tem umas indicações de literatura. Esse material aí depois eu vou dar para vocês, tá? É um material que depois eu entrego para vocês. Eu quero dar uma paradinha, porque eu acho que já foi muito extenso essa passagem, né? O que vocês acham? Como é que foi aí para vocês? Querem falar alguma coisa? Só para a gente ter uma ideia. Gente, só uma coisa eu vou falar antes de continuar. Isso daí que eu falei lá no começo para vocês, tem uma tabelinha, tem um livro, você vai consultar, tá? Você não tem que decorar tudo isso, tá? Não é obrigado. Você vai decorar aprendendo conforme você vai, se você usar bastante, mas tem, sabe? Você vai gravar uns que você acha mais que tem mais a ver com você, você vai se identificar com um, já vai gravar. Mas não tem nenhuma. Você vai consultar, tá? Tudo isso aí para você aplicar em você e em outras pessoas. Então, não se apoquentem. Perguntas, conversas, falas. Bastante coisa, né? Muito, né? São 38, né? É. E tem Então, umas coisas que acabam sendo diferenças muito tênues, né? Acho que a principal, a boa. sensação assim de cara é essa dificuldade, né? Então acho que é o costume mesmo de ir trabalhando e identificando e as junções, né? Como você disse, que dá para ir fazendo. Acho que faz parte aqui da Um que desse, ajuda o outro, né? é, Faz parte do. Esse que é um trabalho. O trabalho é esse. Porque realmente consultar lá o que significa cada floral, pode consultar. Mas o que é o trabalho mesmo é fechar ali, né? E também exatamente. não ser perfeccionista, né? Porque, é o que eu falei, usa um tempo, depois troca, não tem problema. Não vai, não é um remédio que você está dando que vai mexer muito, né, com a pessoa, Uhum. com sintomas, nada disso, né? É sutil. Então dá para trocar sem prejuízo nenhum, né? Não é uma química, né? Então Sim, pode errar, né? Pode errar, digamos assim, né? Não ter tanta certeza, não tem problema. O que mais? Fala, Sheilita, o que mais? Quer falar alguma coisa? Tereza, pegou?
Deu para entender, mais ou menos, por enquanto. Ainda tem mais coisas, mas assim, explicar como é que faz, como é que aplica, né? Como é que Mas toma. é muita coisa, né? Então, essa parte que eu falei são os florais, são muitas coisas. Então, É, assim, é mais ou menos assim, o que cada um trabalha, é, né? Então, são 38. Nossa, mesma coisa, 38 remédios. Cada um serve para uma coisa. Então, você é. fala, nossa, uau, né? E então, a gente nem chegou na avaliação, a gente nem chegou em aplicar ainda, né? Então, fica Não, meio muita coisa, mas calma que vai dar tudo certo. é. Aos poucos a gente chega lá. É, aos poucos, não é? Não adianta. Tudo é novidade. Para gente que não sabe o que que é florais, né? A gente até, eu, por exemplo, já até tomei, mas não sei o que que é, como é que faz, né? Como extrai da planta, como é que é feito. Então tem que ser aos pouquinhos, né? Para poder a gente chegar lá, né? Tá. Eu falo assim, né? A gente na aula, nessa aula, nesse tema, nesse curso, a gente vai falar, né, como que extrai, como, de onde sai e tal. Mas, na verdade, na prática, hoje, a gente vai na farmácia, manda fazer, leva a receitinha, né? É, Nosso trabalho mesmo vai ser escolher quais, né? é, Mas a gente é bom saber, a gente saber de onde que veio tudo isso daí, a gente vai saber. é Mas eu falo bom. assim, hoje, né? Só escolhe, vai lá, manda fazer na farmácia de Manda fazer, manipulação e é verdade. toma. Hoje está mais fácil, né? Muito fácil. É, Já era assim há muitos anos, né? Mas agora é é, muito mais fácil, cada vez é. mais. Então é bem simples, sabe? Sem confusão, sem complicação. E tem uma outra coisa. A gente preconiza começar a usar ali de 3 a 5 florais e de chegar no máximo aí a 7. Capite? Por vez, né? É, Não querer usar tudo de uma vez, é. tá? Bom, eu queria fazer uma pausa de 5 minutos, que aí nós vamos voltar e aí vamos entender um pouco mais sobre como faz para descobrir o seu floral psi hoje, tá? Então, se tiver alguma pergunta, guarda aí 5 minutinhos para ti ir ali pegar na cozinha, pegar uma água, levantar um pouquinho, e aí já voltamos. E vocês darem uma respiradinha da minha voz. Tá bom, Fechou? beleza.